Olá, que alegria estar aqui falando de um tema que mexe com o meu coração. Na verdade, todos os temas que eu tenho tentado trazer aqui no canal é alguma coisa que de alguma forma eu estou investindo na minha própria vida, né? Como eu falei muito para vocês de gratidão. Ou de alguma forma aquilo mexeu porque eu ajudei alguém. Então assim, a gente tá no mês de junho, mês dos namorados, eu tento investir no meu casamento. Eu tenho certeza que muitos aqui que estão me ouvindo também tentam investir no casamento, né? E também no meu dia a dia acaba acontecendo de aparecerem casais, né, que precisam de ajuda, de às vezes de aconselhamento. E aí, esse tema despertou no meu coração esse mês aí do amor. Porque assim, a verdade, se a gente parar para pensar, quantas vezes vocês, a gente já ouviu alguém falar que vai se separar, se divorciar porque o amor acabou, que elas não sentem mais conectadas ao marido. Eu não tô falando aqui, gente, de um abuso num casamento, eu tô falando por esse motivo que eu tô falando com vocês agora, que elas não se sentem amadas e elas querem partir o quê? Para um novo amor. Mas será, pensa comigo, que esse amor tão perfeito, essa paixão, né, que bate o coração eterna, será que ela realmente existe? Ou será que no segundo casamento, isso que aconteceu no primeiro não tem chances de ocorrer novamente? As estatísticas mostram que muitos acabam se divorciando novamente. A verdade é que as pessoas elas falam linguagens de amor diferentes. Toda pessoa ela tem uma linguagem primária, né? Vamos pensar aqui dentro da nossa família. Nascemos falando a linguagem o quê? Dos nossos pais, dos nossos costumes dentro do nosso lar. Essa é a nossa linguagem, como se a gente pudesse falar aí, linguagem materna, né? Mais tarde, a gente aprende, assim, diferentes formas de nos comunicarmos, né? Mas a nossa linguagem materna, como a gente é da nossa casa, né? Deixa a gente o quê? Mais à vontade, confortável. Quanto mais usamos uma segunda língua, uma segunda linguagem, no primeiro da vez vai ser meio esquisito, né? Mas aí, conforme a gente vai usando, a gente vai se sentindo mais confortável nessa segunda língua, a gente vai se sentindo mais seguro, né? Se nos encontrarmos, por exemplo, como alguém que só fale a linguagem dele e nós a nossa, a comunicação vai ficar como, gente? Vai ficar limitada. Então, assim, pra gente romper as fronteiras, né? Pra gente se comunicar, por exemplo, alguém que entra numa tribo indígena, a gente precisa saber a linguagem que queremos nos comunicar com o outro. O mesmo ocorre no âmbito amoroso. Por mais que você se esforce a falar a linguagem de amor do seu cônjuge, se essa não for a linguagem de amor dele, ele sempre vai olhar para aquilo como um bom ato, mas ele não vai ver como uma expressão de amor. Ele infelizmente não vai entender como amor, por mais que as suas intenções sejam as melhores. Normalmente a gente gosta de expressar, né, amor com a nossa linguagem. Então, por exemplo, eu vou ver aqui qual é a minha linguagem de amor primária. E esse que é o problema, né? Pois pensamos que estamos nos esforçando, né? Estamos aplicando o amor, mas essa expressão ela não chega para o outro como amor. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Bem, nesses estudos que a gente vai estar fazendo aqui, nesse bate-papo dessas semanas que a gente vai estar junto, eu vou estar me baseando no livro do Dr. Gary Chapman. Eu não sei se você já ouviu falar, falando sobre as 5 linguagens de amor. Mas você precisa fazer um esforço para aprender uma linguagem de amor secundária, né? Que não seja, muitas vezes não vai ser a sua. Ao praticarmos a linguagem de amor do nosso cônjuge, iremos encher o tanque de combustível dele. Só que existe assim, né? Ele acaba se retroalimentando, porque acaba voltando pra gente esse amor. A verdade é que a gente tem uma necessidade de ser amado desde pequenininho, sabe? E eu sei, gente, que só Jesus que vai preencher todo o nosso vazio, que a gente fica buscando. Mas eu não tô falando disso, né? Eu tô falando aqui que dentro de um relacionamento, eu tô falando dentro do relacionamento, a gente tem essa necessidade com aquele que a gente se casou. Por exemplo, isso acontece desde pequeno. As crianças, por exemplo, elas sentem necessidade de serem amadas pelos seus pais. É uma necessidade de pertencimento.
psicólogos, né, quantas vezes falam que muitas vezes um mau comportamento, ele vem justamente quando um tanque emocional daquela criança, ele tá o quê? Vazio. Quantos jovens buscam em namorados ou relacionamentos errados para preencher esses vazios, porque ela tem uma necessidade de ser amada. E essa necessidade de pertencimento, de ser valorizada, ela acompanha durante toda a nossa vida adulta, se não é tratada ali desde pequenininha, né? Então, assim, alguns podem estar falando, mas Lu, você fala tanto de identidade, né? Você fala tanto de como é importante da gente estar satisfeita em Deus. E é verdade. Isso é a base de tudo, tá, gente? Isso é a base de tudo, porque assim, só Deus pode preencher toda essa carência que a gente tem. Mas dentro da nossa humanidade aqui, nós temos necessidade. Então, assim, seria leviando da minha parte, né? E assim, eu acho que algumas pessoas seriam muito assim, né? Estariam muito numa caixinha se elas falassem, não, nada importa, né? Se eu sou amado ou não pelos meus pais, ou se meu marido me trata com amor ou não. Todos nós queremos nos sentirmos amados, né? Então, assim, quando a gente casa com várias expectativas naquela pessoa. Então, o que a gente vai estar falando aqui nas próximas semanas? Dentro de uma pessoa que entende que a sua identidade primeiro está naquilo que Deus pensa da gente, porque às vezes você pode até estar fazendo a sua parte, o outro não está fazendo, e você entender que o amor de Deus é suficiente, né, para você continuar aquela caminhada. Mas isso não anula e não é ilegítimo que você queira, como filha, por exemplo, ser amada por sua mãe, né? Ser aceita por sua família, ser amado pelos seus pais e ser amado pelo seu cônjuge. Não existe nada de errado nisso, né? Não existe nenhum pecado nisso. Então, assim, eu tô falando com essa lente, tá? Sabendo que o nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante. Não tô anulando disso. Agora, vamos lá. A gente entendeu isso. Não me sinto amada, ou então, meu cônjuge, a gente tá tão desconectados. O que tá acontecendo? Então, assim, eu acho muito interessante esse livro e vale a pena. Eu sei que, às vezes, a gente pensa assim, mas é um livro antigo, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece esse livro. Mas a verdade é que mesmo as coisas simples que a gente conhece, muitas vezes ela passa desapercebidas. Por exemplo, muitas vezes as pessoas vão para um casamento com a ideia de que elas serão felizes, que o outro tem a obrigação de fazê-las felizes, mas não com uma expectativa de fazer o outro feliz. Então, assim, quando a gente vai para o casamento pensando que a gente vai fazer o outro feliz, é tão diferente. Eu tô aqui para servir o meu cônjuge, para amá-lo, para fazer ele o homem mais feliz do mundo. E existem pessoas que elas não conseguem entender isso. Por exemplo, eu lembro uma vez, eu até falei isso no podcast que a gente fez, depois vocês dão uma olhada. Eu postei no meu Instagram eu cozinhando as comidas de Natal, assim, tava super feliz aquele momento. E um comentário de uma pessoa específica, ela falou assim, e o seu marido tá fazendo o quê? Então, assim, a pessoa sempre tá preocupada com o que o outro tá fazendo. Naquele momento, eu não estava preocupada com o que o meu marido estava fazendo, até prestei atenção naquele momento. Mas, assim, um vai estar pendurando as luzes de Natal, o outro vai estar na cozinha. Talvez, por exemplo, se eu tivesse casado com alguém muito bom em culinária, talvez fosse o oposto, né? Mas o importante é não haver essa competição dentro do lar. E aí, voltando aí um pouquinho para as 5 linguagens do amor, o que acontece? Eu não sei se vocês entenderam aí quando eu estava falando sobre a nossa linguagem. Desde quando a gente é pequeno, né, a gente tem uma linguagem do amor primária. Por exemplo, sei lá, tem gente que não come, por exemplo, vendo televisão, né? Você tem algumas linguagens ali, vocês todos sentam na mesa. Então, assim, você sabe como você se sente amado, como seus pais esperam que você reaja naquele ambiente, né? Aquela linguagem é do seu ambiente. Então, quando você chega na casa de alguém que tá todo mundo comendo e vendo televisão, botando o pé no sofá, para aquilo para você é esquisito, é estranho. Nossa, essas pessoas reagem diferente, elas têm uma linguagem diferente de funcionamento de lar, né? Aqui eu não me sinto tão seguro, aqui eu não me sinto tão à vontade. Então, todo mundo tem. Então, imagina, eu venho com os meus costumes, né? Meu marido vem com os deles e assim vai. Então, quando as pessoas, elas se juntam,
Muitas vezes o que é a linguagem de amor para mim pode não ser para você. E aí, se você continuar investindo, não que eu não goste, porque todo mundo tem um pouquinho de cada, mas como eu falei, existe a primária, a secundária e assim vai, né? Nesse livro ele trata de 5 linguagens do amor, né? São 5 as principais que ele coloca. E eu realmente acho que bate bem. Então, por exemplo, eu amo receber presentes, fico super feliz de receber um presente, mas não é a minha linguagem de amor primária. Então, por exemplo, se alguém não me dá um presente, eu não vou me sentir assim que eu não sou amada, entendeu? Mas a minha linguagem de amor primária, ela é atos de serviço. Eu vou explicar aqui as 5 para vocês. Ela é atos de serviço. Então, quando alguém, sei lá, foi ali, bateu um bolo, fez alguma coisa pra mim, não sei, fez alguma coisa, né? Um serviço pra mim, aquilo pra mim, uau, sabe? Assim, sei lá, arruma minha gaveta, não sei, seja o que for. Eu vou achar aquilo assim, nossa, como essa pessoa me ama, nossa, como é que ela para tudo pra fazer isso pra mim? Então aquilo me enche o meu tanque, né? De amor, seja por um amigo, seja pelo meu marido. Então, existem aqui, eu até separei aqui, né, 5 linguagens de amor, né, que são atos de serviço, palavras de afirmação, presente, tempo de qualidade, peraí que eu acho que eu esqueci uma, e toque físico. Então, assim, toda semana eu vou falar específica de uma, né, mas aí você deve estar pensando assim, Lu, mas que negócio é esse de presente? Você falou aí presente. Então, por exemplo, se a sua linguagem de amor primária for presentes, não é, ele pode ser um presente caro ou barato, ou mais ou menos, não importa. Mas o importante é aquela pessoa saber que você estava, sei lá, andando pela rua e achou uma folha, e aquela folha tinha um formato de quando vocês se conheceram. Não sei, gente, aquela pessoa vai se sentir especial, né? Então, por exemplo, você viu essa caneta e ela tem o cabelo amarelo, e isso tudo faz aquela pessoa se sentir muito amada. E por isso que eu falei pra vocês, o meu primário não é presente, a presente na verdade é uma das últimas. Então apesar de eu amar, eu amo quando eu recebo um presente, mas quando alguém faz algo pra mim, né, algum ato, pra mim aquilo assim é muito me chama, o coração bate forte, né? Para algumas outras pessoas vai ser o quê? Tempo de qualidade, é aquele tempo que, e não precisa ser muito tempo. Às vezes 20 minutos que você tá com alguém, sabe? Aquele olho no olho. Sabe quando você tá presente, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente anda tão distraídos. Então, e isso, gente, serve para os nossos filhos também. Porque eu tenho 3 filhos e cada um aqui é diferente. Tem uma que toda hora, vamos sentar para conversar? Ela gosta de tempo de qualidade, né? Comigo. Então ela quer que conversar. Ela não tem às vezes nada para falar. E ela fica, vamos conversar? Senta aqui pra gente conversar. Então, para ela, aquilo é importante. Para outros, vão ser palavras de afirmação, né? Então, não adianta você estar dando presente para alguém que precisa dessas palavras de afirmação, de quanto ela é bonita, né? E vice-versa. Por exemplo, tem quantas pessoas têm atos de serviço e a pessoa tá falando, ai, como você é linda, como é maravilhoso casar com você, como é que é isso? E para outra pessoa, não é a principal. A mesma coisa, toque físico. Para algumas pessoas, não é que elas não gostem de ser tocadas, mas o tempo todo, outras não. E aí a gente tem que aprender, por isso que é importante a gente aprender a linguagem de amor do nosso parceiro, para que ela seja a nossa secundária. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que não gosta de toque físico, né? Toda hora ser tocada, e mexe no cabelo, não sei o quê, né? A pessoa fica lá meio incomodada. Você vai ficar incomodada no início. É exatamente quando a gente está aprendendo uma língua. Vamos pensar aqui no inglês, no meu caso, que sou casada com um americano. Se eu tiver que falar em público, né? Eu fiz não foi uma live, né? Botei aqui no YouTube, né? Um devocional em inglês. Foi a primeira vez, claro que eu me senti incômoda, eu me ouço, vejo aquele sotaque forte. Mas imagina se eu fizer isso toda semana, se fosse só em inglês.
cada vez eu tô mais confortável. Vocês lembram quando vocês começaram, sei lá, o primeiro emprego, quando fizeram a primeira apresentação na escola? Sempre a primeira vez daquilo que a gente não tá acostumado é um pouco, né, constrangedor, inconfortável, assim, você não fica tão confortável, mas depois que o tempo vai passando e a gente vai fazendo aquilo várias vezes, aquilo fica até normal pra gente. Então, por exemplo, né, que eu tô dando do toque físico, talvez não seja a sua primária, mas para quem recebe um toque físico, às vezes ela só precisa, sei lá, sentou na mesa assim com os amigos, encostar o joelhinho na perna dele, entendeu? Ou vice-versa, é colocar uma mão, é botar a mão em volta, é fazer sei lá, um cafuné, né? É fazer um carinho. Então, assim, tudo depende da nossa disposição de começar, né? Nem sempre o outro vai estar na mesma vibe que você, né? Mas assim, eu tô falando com pessoas aqui hoje que querem salvar, né? Querem alimentar o seu casamento, querem fazer disso uma prioridade. Então, o que a gente tem que parar, igual essa mocinha que me mandou mensagem na época do Natal, e assim, e a gente olha pro perfil às vezes da pessoa, a gente sabe assim, já se casou uma vez, não deu certo, se casou a segunda vez, não deu certo, seus relacionamentos sempre... Porque, assim, existe essa competição. Não que todo mundo que não deu certo agiu dessa forma, mas eu percebo que as pessoas que vão nessa predisposição, tá, mas o que ele vai fazer? Tá bom, eu vou aprender a linguagem secundária dele, mas e ele vai aprender a minha quando? Assim, não se preocupa com a dele. Muitas vezes, quem vai começar é você sozinha. E aí, a partir do seu primeiro passo, porque, gente, normalmente o que acontece, né? Eu sei que existem as exceções, mas mesmo a pessoa que é rude, que toda hora que você tenta fazer alguma coisa legal, mas se você vai na linguagem de amor dela primária, aquilo bate diferente. Então, assim, por isso que você tem que descobrir qual é a linguagem primária do seu cônjuge para que você possa investir esse tempo. Porque senão pode ser confuso para ele. Por exemplo, sei lá, tempo de qualidade, né? A linguagem primária do seu cônjuge. E aí você quer fazer atos de serviço, limpar a casa toda, deixar tudo um brinco. Ele vai falar, gente, a mulher fica só ocupada aí limpando a casa. Aqui, tô eu sozinha aqui. É confuso na cabeça dele, né? É claro que com o passar do tempo, se você tiver um marido que você fala assim, querido, vamos ler esse livro juntos, vamos ver aqui esse vídeo do YouTube, vamos ver se isso aqui dá certo pra gente. Se você fizer esse movimento e seu marido quiser, ótimo, maravilhoso, né? Fazer o teste na internet, é só você jogar aí, linguagem de amor, tem o teste na internet, eu não sei qual é a minha linguagem de amor, Lu, não sei de jeito nenhum, não sei, faz o teste aí, né? Para algumas pessoas é muito nítido, para mim eu já sabia qual era a minha, né? Eu não sabia, por exemplo, a segunda, a terceira, a minha segunda é tempo de qualidade, então assim, não precisa me dar muito, mas assim... O meu marido já me abastece se ele sentar comigo 10 minutos do dia e me ouvir, né? Pode ser 10 minutos, porque primeiro que não é a minha primária. Para ele, já é outra linguagem de amor. Então não adianta porque senão vai dar ruído. É como, por exemplo, eu chegasse para um chinês agora e começasse a me expressar. Você quer comer? Quando a pessoa não entende a outra língua, assim, a gente fala bem assim, né? Gente, se não for por mímica, se não for assim, a outra pessoa não vai entender a nossa linguagem. Então, assim, por mais que você se esforce, vai chegar uma hora que ela vai falar, né? E vai se afastar. Porque é muito difícil a gente conseguir continuar num relacionamento se a gente fala linguagens de amor, né? Elas diferentes. E é interessante porque uma pessoa com um tanque cheio, ela naturalmente, ela vai, como eu falei antes, isso retroalimenta. Então, assim, eu acabo passando e querendo ver assim, nossa, ele tá fazendo tanta coisa aqui que para me agradar, o que eu sei que ele gosta, né, que vai agradá-lo também. Então, a gente acaba fazendo coisas para agradar o outro também. Isso é natural de acontecer, né? Eu lembro uma vez com um pastor meu, né? Ele falava, o pessoal perguntava, você não tem medo de ir nos presídios, né? E aí ele falava, não, porque dificilmente uma pessoa que está recebendo tanto
tanto amor, tanto bem como eu tenho feito para eles, vai me fazer mal. Então, assim, é claro que existem exceções, né? A gente às vezes pode ver um louco lá, mas ele tá há anos, por exemplo, esse pastor nesse trabalho e nunca foi ameaçado ou tentaram contra a vida dele, né? Pelo contrário, os presos o respeitam demais, justamente por todo o investimento que esse homem fez dentro desse lugar. Então é a mesma coisa, gente, dentro do nosso relacionamento. E eu tô falando para vocês porque eu creio no milagre do casamento, do amor, né? Que Deus abençoou, da união que vocês prometeram, que é possível sim, né, que o seu casamento seja salvo. Então, assim, fica comigo nas próximas semanas. Se você quiser, compra o livrinho. Tem outros livros maravilhosos, mais profundos, que eu também poderia indicar para vocês. Mas, assim, hoje a gente vai estar falando dessas ferramentas, né? Hoje não, né? Nas próximas semanas, hoje eu dei uma pincelada em cada uma, um pouquinho, e nas 5 linguagens, e eu espero que abençoe a sua vida, abençoe o seu casamento. E eu tenho certeza, se você estiver disposto a exercitar a linguagem de amor da sua esposa ou do seu marido, muita coisa pode mudar no seu lar, muita coisa mesmo. Que Deus te abençoe e que esse vídeo, que esse estudo possa abençoar os seus dias no seu relacionamento. Até a próxima!